O canal Revelare agradece a você que fez deste espaço um lugar onde nós falamos tudo sobre Espiritismo. Somos uma comunidade com mais de 1000 inscritos. E você que quer fazer parte desse time, deixa seu like, se inscreva em nosso canal, aciona o sino de notificações e é assim que nós vamos interagir. Nossa gratidão, um forte abraço e vamos ao vídeo. Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um programa aqui no canal Revelare e eu convido você para mais um estudo da obra Os Quatro Evangelhos à luz da obra O Verbo e a Carne, de Herculano Pires e Júlio de Abreu Filho. Nós vamos então começar o nosso encontro relembrando a você que nós analisamos os erros de uma doutrina anticristã, também chamado de rustanguismo, desta obra de autoria de J.B. Rustang, que foi chamada de Revelação da Revelação. Para nós, voltamos a te afirmar uma vez mais que rustanguismo não é espiritismo. Vamos lá para as nossas colocações. O que vai nortear o nosso refletir, as nossas informações que compartilhamos hoje, são 3 indagações que vamos buscar responder com a conclusão. A obra de Rustang é uma revelação ou uma tentativa intencional de ridicularizar o espiritismo? Rustang e os espíritos que ele afirma terem se comunicado compreenderam o problema da evolução do espírito conforme o espiritismo? A doutrina rustanguista é um retrocesso à metempsicose antiga e, não conseguindo vencer os argumentos lúcidos do espiritismo, cai na ausência de lógica da queda dos anjos? Pois é. Vamos buscar o capítulo 10 desta obra, O Verbo e a Carne, que traz esse curioso título, A Metempsicose de Rustang, conciliando essas informações com o estudo do volume 1, Teoria da Reencarnação, dessa obra, Os Quatro Evangelhos, que é bem complexa, no sentido de ter muita informação, falar de várias coisas absurdas, criar teorias, misturar com algumas questões que eles vão conduzindo a pessoa subliminarmente por conta da grande massa de escritos sem objetivo que é colocado para fazer com que o intérprete ele vá vacilando pelo cansaço. Aqui então nós vamos observar que quando você detectar, porque não é simples, não é fácil, nessa teoria rustanguista, a pergunta 58, aqui a gente vai utilizar uma tradução de Guilom Ribeiro, a edição brasileira, do ano de 1942, onde ele, na sua tradução, precisa ajeitar essa obra para facilitar alguma possível compreensão. Detectando essa questão, você verificará que o tema é substâncias humanas. E ali faz várias colocações, vamos compartilhar, e depois um questionamento. Diz aquele que vai dialogar com os espíritos e vai indagar. Haveis dito que os espíritos destinados a ser humanizados, por terem errado muito gravemente, são lançados nas terras primitivas, virgens ainda do aparecimento do homem, do reino humano, mas preparadas e prontas para essas encarnações. E que aí se encarnam em substâncias humanas, às quais não se pode dar propriamente o nome de corpos, nas condições de macho e fêmea, aptos para a procriação e para a reprodução. Quais as condições dessas substâncias humanas? Vamos então dissecar essas várias afirmações para irmos ao questionamento. Então essa teoria rustanguista traz a questão relacionada a espíritos destinados a ser humanizados. Neste caso aqui, será que ele sabe qual a diferença do uso por Kardec na obra de espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo? Se você não se lembra ou não se recorda, peço a você que estude as questões 1 a 75 de O Livro dos Espíritos para compreender o que estamos falando. E as 76 e seguintes também corroborando com a nossa afirmação. Porque lá as letras E minúsculo e E maiúsculo são referentes
a uma proposição teórica para construir aquela a teoria, a base e demonstrar os princípios e postulados da nossa doutrina. Ora, será que aqui o espírito é o princípio inteligente? Não sabemos. Mas ele está dizendo que existem espíritos destinados a ser humanizados. Qual o motivo? Esses espíritos erraram gravemente. Então vamos imaginar que eles já são dotados de autonomia, de livre-arbítrio, porque eles escolhem. Se errou, eles poderiam acertar. Então eles erraram gravemente. Então são lançados nas terras primitivas. Perceba aí que subliminarmente nós estamos sendo conduzidos a raciocinar com o tal do fogo do inferno. Porque a teoria que nós vamos estudar nas Escrituras trata de um possível fogo do inferno. Então eles são lançados nas terras primitivas. Porque eles erraram. Castigo? Se eles estão destinados a ser humanizados, é porque está colocando a questão do castigo, do lançado, ou seja, então agora você está sofrendo a pena, você errou gravemente, e vai agora para um lugar onde estará toda a preparação para o surgimento do ser humano, do reino humano. Nós também fomos levados a observar a ideia do livro de Gênesis, a criação em 6 dias. No último dia chega o ser humano, porque se preparou aquela terra para recebê-lo. Só que aqui numa outra condição. Por quê? Porque apesar delas estarem preparadas e prontas para essas encarnações, não veio um ser humano, mas uma substância humana, que é explicado por esses ditos reveladores que não pode se dar propriamente o nome de corpos. Então não existe corpo. Está no reino humano, não é corpo, é uma substância. Vem nas condições de macho e fêmea para ter a sua aptidão à procriação e reprodução. Então está na condição de macho e fêmea para procriar e reproduzir. Aí a pergunta: quais as condições dessas substâncias humanas? Então, a princípio aqui, as condições é ser espírito, já ser dotado de livre-arbítrio, ter errado, ter sido castigado. Primeiramente, nós já fomos induzidos a isso. Mas, muito provavelmente, a pergunta refere-se a um outro ponto, que eles vão explicar. E se lá o perguntador não se deu por satisfeito com a resposta, então agora os espíritos que vão explicar, mostrando no decorrer da obra, a gente tem que pensar isso lá de dentro, que existem 2 linhas para a evolução segundo a teoria rustanguista. A primeira delas é que existem espíritos pecadores. Então, no início eles se desviam para o mal e ficam sujeitos a reencarnações em planetas como é o caso do nosso. E existem aqueles que nunca pecaram, porém, eles também estão sujeitos ao erro. Os espíritos que nunca pecaram é o que nunca se afastaram do bem e evoluem através de quê? Mundos etéreos. A evolução não se dá no mundo material, como nos ensina a doutrina espírita e como é construída toda a teoria espírita de acordo com esses ensinos e que nós vamos encontrar nas várias obras que compõem a codificação. Esses espíritos pecadores, eles se desviaram para o mal. Olha que nós estamos percebendo mal e bem. Então esses espíritos pecadores também já são dotados de escolha. Não é que eles foram levados, porque não faz sentido. Não faz sentido. Aliás, nada disso faz sentido, porque nós vamos começar a pensar na soberana justiça, na bondade, na inteligência de Deus, né? Então aqui uma observação. Os bons espíritos são sujeitos a cometer 3 tipos de pecados: o ciúme, a inveja e o ateísmo. Olha, o ateísmo é você não crer em Deus, não ter fé em Deus. Os espíritos que nunca pecaram podem ser ateus. O Criador é Deus. Eles são ateus. Mas esses bons espíritos, não sei se o perguntador lá esqueceu,
eles foram espíritos que auxiliaram Deus no processo da criação. E qualquer desses espíritos que fugir, né, do caminho do bem e ir para o caminho do mal e pecar lá no plano etéreo, como é chamado aqui, em mundos etéreos, eles vão encarnar em substâncias humanas tais como os espíritos pecadores que se desviaram no começo. Então, não tem diferença aí nesse sentido. Todos serão castigados, não tem nenhuma possibilidade de defesa de ninguém. Aí eles vão dizer que as substâncias humanas são corpos rudimentares. O homem, o ser humano, aporta essas terras no estado do esboço, como tudo que se forma nas terras primitivas. Então, tudo que está na terra primitiva é esboço. O macho e a fêmea nem são desenvolvidos, nem são fortes, não têm inteligência. Mas como que ele tinha inteligência no plano espiritual? Inclusive, ele era evoluído. Então, veja que ele atingiu um patamar e aqui ele volta num patamar muito inferior. Então, precisa prestar atenção nisso. Não consegue nem se arrastar bem nos seus invólucros, que são, de fato, muito grosseiros, conforme está dizendo aqui, e eles vão viver como animais. Vão encontrar no solo aquilo que lhes convenha. A árvore, o terreno, produz abundantemente para a sua nutrição. Mas aqui ele também fala a nutrição de cada espécie. Então não é a espécie humana, que nós estávamos até agora falando de substância humana. São várias espécies. Como assim uma substância humana que vira várias espécies? Para mim, não fica claro. Aliás, nessa obra muita coisa não fica clara. Os animais carnívoros não caçam essas criaturas. Sabe por quê? Porque a providência de Deus vela pela conservação de todos. Então, é como se tivesse imantado por uma couraça de aço espiritual em que ninguém vai chegar perto deles. Então, se olhar para eles e quiser chegar perto, vai ser, né, por um raio, uma força, alguma coisa, não sei o que, né, deve ser. Porque como é que é essa proteção? Porque os outros animais têm instinto. Tem instinto de sobrevivência, tem instinto para reprodução, para procriação, para alimentação, para preservação da espécie. E aí, essa aqui determinada, não, eles não vão escolher. Muito estranho, né? Mas vão seguir. Então, o que falou lá nessa explicação? Que o corpo é rudimentar, esse ser humano está num estado de esboço, então ele não é ser humano, porque ele é substância, e ele é igual a tudo que se forma na Terra primitiva. Não são desenvolvidos os machos e as fêmeas, não são nem fortes, nem inteligências, sua vida é como de um animal, mas eles são substância humana. O que eles encontram no solo é o que eles vão alimentar, mas é aí que tem um dado, né? Fala assim, vivem como animais do que encontram no solo e tudo que lhes convenha. Gente, aqui é meio estranho, porque se ele caiu, voltou, não possui inteligência, como que ele escolhe? Tem livre-arbítrio? Mas ele não tem livre-arbítrio, porque ele caiu, ele teve destino, ele veio para a Terra, ele está fadado a esse castigo aqui, porque errou lá no plano espiritual. E agora ele tem conveniências? No mínimo é estranho. No mínimo é estranho, porque essa conveniência não foi respeitada lá no plano espiritual. E de fato agora aqui deve ser por misericórdia, né, coitadinho? E a natureza que vai produzir para ele o necessário para alimentar, como dito, de cada espécie. Aqueles animais carnívoros não os caçam, a providência de Deus vela por eles, e eles possuem os únicos instintos de alimentar e reproduzir. Então não pensa. Então, qual a conveniência? Como assim? Ah, mas é porque ele está buscando coisa para se alimentar. Não, mas ele falou em viver como os animais. E aí tem conveniência. Mas agora voltou não é bem conveniência mais, já é alimentação e reprodução. Então, se a gente fica nessa dificuldade, não é uma coisa de fato lógica, que fere a razão e o bom senso, aí para mim eu tenho dificuldade. É claro que eu estou colocando mais dificuldade ainda aqui para poder entender. Não é de fato que a gente não quer entender, é que não tem lógica. Ah, mas por que não tem lógica? Eu vou mostrar, fique tranquilo. As gerações
segundo os espíritos reveladores, se sucedem se desenvolvendo. Mas eles vão alegar o seguinte: como fica difícil explicar essas questões, como eu acabei de fazer, questões inocentes, simples, eles não conseguem responder. Aí eles dizem assim: não é nossa tarefa traçar aqui história da criação. Mas era o que eles estavam fazendo. Então eles vão dizer que os espíritos vão habitar corpos formados de substâncias contidas nas matérias constitutivas do planeta. Olha, pessoal, perispírito? Ou é do pó, veio, ao pó voltará? Porque é meio estranho isso. Está usando a teoria do perispírito para dizer que vem habitar corpos físicos. Como assim vem habitar corpos físicos? A gente sabe que vigem as leis divinas, que são como as naturais. Os espíritos nunca vieram para destruir a lei, assim disse Jesus. Deus também criou leis imutáveis, a gente aprende isso no Espiritismo. Então, como é que eles estão falando que existe uma matéria já no planeta que eles vão habitar isso que está lá? Não foi por reprodução, não tem a lei divina, mas não é tarefa deles traçar a história da criação, então nós vamos apertar os espíritos reveladores. Então, eles vão agora trazer uma informação muito relevante para quem perguntou e estava mistificado. Não poderíamos compará-los melhor do que a criptógamos carnudos. Que vem a ser criptógamos carnudos, hein? Podeis fazer ideia da criação humana estudando essas larvas informes que vegetam em certas plantas, particularmente nos lírios. Tem até o lugar, viu, gente? E essas larvas informes, né? Então vamos lá, será que a biologia, que tem como uma de suas partes a botânica, já descobriu os criptógamos carnudos? Olha lá, gente, uma observação. Essas criaturas estranhas em formas de larvas e lesmas são encarnações dos espíritos humanos que haviam atingido alta evolução sem passar pela encarnação humana. Porque nós temos as duas classes dos espíritos. Você tem aqueles que começam no mal e seguem, e tem aqueles que foram até certo ponto e caem. Então nós vamos ter essas larvas aí com o espírito que foi extremamente avançado, evoluído. Mas a razão desenvolvida em alto grau, a inteligência que colaborou com Deus nos processos da criação, aquelas inteligências que orientaram criaturas humanas, ela volta à condição do tal criptógamo carnudo. Substâncias humanas, gente. Então, segundo a teoria aí do Mustang, da teoria da reencarnação, são criptógamos carnudos. Bom, pessoal, mentira. Não existem. Absurdo. O ramo da biologia, que estuda o reino vegetal, é a botânica. 300 anos antes de Cristo. E esse ramo, ele classifica as plantas por meio da ciência, que busca as formas eficientes para essa classificação. E Linneu, mencionado inclusive na codificação espírita, vocês vão perceber que quando Kardec fala de um tema, ele fala sobre a botânica, que também foi estudada por ele. Conforme a classificação de Linneu, as plantas eram classificadas em dois grandes grupos com base na sua estrutura de reprodução: criptógamas e fanerógamas. Atualmente, alguns desses termos caíram em desuso e outras classificações são empregadas para o quê? O reino vegetal. Mas as tais substâncias humanas vieram para pertencer ao reino. Qual reino, hein, gente? Porque a diferença que nós vamos encontrar lá na botânica para as criptógamas e as fanerógamas está na reprodução. As criptógamas não possuem visivelmente a estrutura reprodutiva. Já as fanerógamas já mostram a sua estrutura reprodutiva. O que isso nos interessa? Bom, por hora em nada. Mas só para dizer para vocês que isso existe na botânica, mas não é para o reino animal, nem para o chamado reino humano. É para o reino vegetal. Então, apesar de que
Não seria função dos reveladores traçar nos 4 evangelhos a história da criação? Por qual motivo a nossa ciência de hoje, século 21, nós estamos no dia 8/10/2020, são 12 horas e 55 minutos. Por que diabos a ciência não catalogou essa espécie interreinos, que não é nem vegetal, não é nem animal e nem humana? Eu não li lá na obra do Rustang que se a ciência avançar, eles retroagem, ou se há uma aliança da ciência com o rustanguismo, não sei. Mas fica aí para que vocês possam refletir. Como eu trouxe mais questionamentos do que respostas, farei uma conclusão, porque eu coloquei 3 indagações iniciais. A teoria do rustanguismo, o que ela está fazendo? Ela está trazendo a tal da metempsicose. A teoria demonstra que espíritos humanos regrediram ao plano vegetal e animal. Queda? Usando o termo criptógamos, carnudos, estamos diante de formas de passagem do reino vegetal para o reino animal. O que é isso? Teoria da metempsicose, que foi duramente combatida por Allan Kardec. Outro absurdo de os 4 evangelhos, porque é importante saber que aqui foi dito que os espíritos que evoluíram em alto grau caíram e tiveram que encarnar na Terra como essas lesmas, né? Qual o objetivo desse tipo de obra, então, para a gente não ficar em cima do muro? Confundir os espíritas que não possuem conhecimento, nem estudo, nem discernimento necessário. Porque quem caminha com essa obra, nesse rumo aí, está afetado da razão, da lógica e do bom senso. Porque não tem lógica, nem razão, nem bom senso. E é preciso ter conhecimento, estudo e discernimento para reconhecer o erro da impostura. Nós temos aí a razão afetada, a lógica afetada e o bom senso afetado. Ridicularizar o espiritismo? Eis o objetivo desta obra. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos encerrar por aqui, pedindo a você que curta, que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que se quiser debater ideias, aqui é o lugar, aqui a gente não disputa. Nós não temos nada contra o espírito do J.B. Rustang, que com certeza está em processo evolutivo, além desse que está aqui falando agora. Mas a ideia na obra precisa ser combatida. E é o que nós estamos fazendo aqui. E a gente pensa que essa obra pretendeu ridicularizar o espiritismo. Então, é assim que nós vamos aqui encerrando, agradecendo a você que nos acompanhou, e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá! O canal Revelare agradece a você que fez deste espaço um lugar onde nós falamos tudo sobre espiritismo. Somos uma comunidade com mais de 1000 inscritos. E você que quer fazer parte desse time, deixa seu like, se inscreva em nosso canal, aciona o sino de notificações e é assim que nós vamos interagir.